Obrigado, Iris. Bom, agora eu gostaria de chamar o desembargador Otávio Campos Fischer, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná. Ele vai falar de imunidade tributária como direitos fundamentais e ação direta de inconstitucionalidade, essa palavra é difícil, desembargador, número 4891. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui nesse evento tão prestigiado e para falar de um tema tão importante como imunidade tributária e, obviamente, de forma geral, as consequências em relação à sua aplicação ou abrangência para as instituições de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. E o local mais adequado é realmente aqui o IBPQ, onde tradicionalmente se tem um polo bastante profundo de discussão nesse assunto. E eu gostaria de agradecer o convite na pessoa do Dr. Juliano Lirani, Dr. Luiz Viana, para participar desse evento. O objetivo hoje aqui, na verdade, é trocar ideias e expor algumas considerações que eu tenho a fazer a respeito desse tema de imunidade. O doutor Juliano já me avisou que boa parte dos que estão aqui não tem formação na área jurídica, certo? Então, a minha preocupação, peço licença àqueles que têm formação na área jurídica, mas o que eu vou tentar traduzir aqui é o que nós temos visto como decisão significativa pelo Poder Judiciário em matéria de imunidades e traduzir isso de uma linguagem clara e acessível para aqueles que não militam na área jurídica, mas que sofrem as consequências desse problema das imunidades. Tá? Uma questão primeira que todos aqui têm que ter claro, que quando o tema da palestra é imunidade tributária como direitos fundamentais, e a ADIM, ou Ação Direta de Inconstitucionalidade, 4.891, que seja, certo? Tem tantas ações diretas de inconstitucionalidade que a gente perde o número. Mas nós temos que nos situar no o que significa isso. Vejam, eu sou magistrado do Tribunal de Justiça do Paraná, e o Brasil tem em torno de 16 mil juízes, certo? 16 mil juízes que têm independência funcional, em tese. Nem todos vão julgar essa matéria, obviamente, porque tem aí a divisão de competência, mas um grande número desse quadro pode julgar esse tipo de matéria. O que significa que nós podemos ter decisões divergentes, certo? É comum isso no sistema judiciário, não só no Brasil, como na maioria do mundo. É comum que a gente tenha decisões diferentes, divergentes. E, democraticamente, ou para fins de democracia, é bom que seja assim. É bom porque a existência de decisões divergentes acaba por fomentar o debate e levar a uma construção dos institutos de forma mais profunda, do que simplesmente vir uma decisão imposta por um único órgão dizendo, olha, tem que ser dessa forma. Poxa, mas não teve nem tempo de discutir a respeito disso? Pois é. O problema é que o sistema brasileiro, o sistema judicial brasileiro, como foi evoluindo, certo? Deixou alguns espaços abertos para insegurança em relação às decisões judiciais. Que cada um dos 16 mil, seja, juízes possa decidir de uma determinada forma, tudo bem, certo? O problema é que uma hora nós temos que ter uma decisão final, amadurecida a respeito de determinadas questões, sob pena de se gerar uma insegurança jurídica completa. E aí eu sempre falo para os meus alunos na faculdade, no mestrado, que não adianta nós termos uma norma que seja igual para todos se as decisões judiciais baseadas naquela norma não são iguais. Então, as decisões judiciais até podem caminhar por sentidos diferentes, mas, no final,
das contas, há que se ter uma orientação pacífica a respeito daquela questão. E no judiciário brasileiro, nós não tínhamos mecanismos para harmonizar a jurisprudência. E aí nós passamos a conviver durante muito tempo com o problema de, nos tribunais superiores, as decisões judiciais serem bastante mutáveis, ora num sentido, ora no outro sentido. Então começa um processo em primeira instância, certo? Vai para o Tribunal de Justiça, se a matéria for estadual, o Tribunal Regional Federal, se a matéria for federal, relativa à União Federal, e depois pode ir para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, se a matéria for de direito federal, ou para o Supremo Tribunal Federal, se for matéria constitucional, como é o caso que eu vou mencionar aqui em relação às imunidades. Mas a decisão tomada por esses tribunais superiores, até pouco tempo atrás, não tinha o que a gente chama hoje de efeito vinculante. Então, o tribunal decidia algo e os demais órgãos julgadores que estão abaixo não necessariamente precisavam seguir isso. Então, houve uma construção lenta, após a Constituição de 88, para estabelecer mecanismos de eficácia vinculante para as decisões dos tribunais superiores, de modo que as instâncias abaixo pudessem, de alguma forma, estarem ou vincularem-se a essa orientação. Obviamente que isso tira o poder decisório de quem está abaixo, como eu no tribunal, ou outros juízes de primeiro grau, certo? Porque, uma vez decidida uma matéria com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, a gente, independente de nossa convicção, a gente tem que seguir. Mas a matéria, até chegar lá, já houve bastante deliberação, ou já houve oportunidade de bastante deliberação, certo? E essa ideia de se ter um efeito vinculante dos tribunais, ou do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, é salutar porque a gente acaba tendo decisões, de certa forma, iguais para todos, certo? O que é importante, que se decida bem ou mal, mas que se decida igual para todo mundo. Especialmente no direito tributário, onde as consequências de um tratamento diferenciador no judiciário é complicado, certo? E eu não estou aqui falando de decisões judiciais equivocadas ou de má-fé, que podem ter, são 16 mil juízes, certo? Que refletem a sociedade, certo? Porque quando a gente passa um concurso, a gente não passa por um tipo raio-x de aeroporto, que a gente vira uma divindade e não erra. Claro, pode errar, pode ter gente que faça de má-fé, mas pode ter, e o que ocorre, são duas decisões diferentes em sentidos opostos que estão corretas, tecnicamente, certo? Posso não concordar, mas eu posso reconhecer que tem fundamento a decisão do colega que decidiu de forma diferente. Mas uma tem que ser tomada como referencial, certo? E isso, no direito brasileiro, durante muito tempo, levou muito tempo para se cristalizar. Quando nós falamos aqui de imunidade tributária, nós estamos falando de interpretação de dispositivo da Constituição de 88, que foi objeto de regulamentação por normas lá do começo da década de 90 e que só agora, certo, no final dessa década, é que passaram a ter uma decisão, vamos dizer assim, pacífica do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema. Então, nós estamos falando de imunidade tributária, certo? Um direito, como vou colocar para vocês daqui a pouco, do contribuinte em relação ao poder público, que levou mais de 16, 17 anos para ser dirimido, para ser resolvido pelo judiciário. Daí vocês vão dizer assim, é culpa do judiciário. Não, não é só o juiz que demora para julgar, é o cartório que também tem as suas dificuldades, porque nós temos aí processo, certo? Veja, o Brasil, só fazer um parênteses bastante largo, não sei se já ouviram falar disso, mas o Brasil, segundo o CNJ, isso é uma pesquisa, não é achismo, tem mais faculdade de direito que o resto do mundo inteiro somado. Soma China, Índia, Estados Unidos, Rússia, tudo, dá 1.100 faculdades de direito. O Brasil tem 1.200 e poucos, certo? Então é muito processo, muita gente que precisa litigar, então isso acaba trazendo muito volume ao judiciário,
certo? São 100 milhões de processos para 16 mil juízes, certo? Sendo que nem todos julgam a mesma matéria, certo? E também tem outro lado de advogados que às vezes querem que o processo demore, outros querem que vá rápido, e aqui é aquela discussão que pode se eternizar. Mas no caso aqui nós tivemos deliberação que levou, ou questões referentes a imunidades que levaram bastante tempo para chegar a um ponto final, e eu vou dizer daqui a pouco, nem chegou ainda efetivamente a um ponto final por culpa do legislador que sempre está querendo ir contra o que o judiciário decide nesse tipo de matéria, não respeita o judiciário nesse tipo de matéria, certo? Porque procura sempre restringir o direito das instituições que fazem jus às imunidades, certo? Então, o que eu quero colocar para vocês é que quando, como o doutor Luiz Viana falou, poxa, o Otávio vai falar sobre imunidade e ação direta de inconstitucionalidade, um nome difícil de falar. Pois é, mas é que esse tipo de ação direta de inconstitucionalidade, é uma ação que só algumas entidades, algumas instituições, algumas pessoas podem entrar diretamente em um determinado tribunal. Se a matéria for relativa à Constituição Estadual, por exemplo, entra isso aqui no Tribunal de Justiça. Se a matéria for relativa à Constituição Federal, entra direto no Supremo Tribunal Federal. E aí se utilizou, nesse tipo de assunto, foram utilizadas algumas ações diretas de inconstitucionalidade para se questionar a mudança de legislação dessas imunidades perante o Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, algumas instituições também entraram com ações individuais que chegaram ao Supremo e acabaram sendo julgadas, uma ou outra, conjuntamente com essas ADINs. Mas por que no caso das ações diretas de inconstitucionalidade, vulgo ADIN, que é a sigla para ação direta de inconstitucionalidade, por que é utilizada nesse tipo de assunto? Porque o efeito, sendo possível utilizar a DIN, o efeito é melhor porque aí a decisão tem eficácia erga omnes, que a gente diz que é para todo mundo que se encontra nessa mesma situação, e efeito vinculante, eficácia vinculante, que se diga. Ou seja, todo o judiciário e toda a administração pública, em tese, devem respeitar essa decisão, certo? E nós tivemos, de 2017 para cá, algumas decisões importantes. Outras ainda estão para ser decididas, é isso que eu vou colocar para vocês. Mas, antes disso, algumas considerações gerais a respeito de imunidade que vocês precisam ter, certo? As imunidades tributárias são normas que estão na Constituição, e vou colocar de forma genérica, que estabelecem proibição de tributar sobre determinados fatos ou pessoas, certo? Então, como por exemplo, as imunidades mais conhecidas estão lá, como é que eu faço para voltar aqui? Aí. No artigo 150 da Constituição. Por que são mais conhecidas? Não é que são as melhores, mas é que são as mais discutidas perante o judiciário, certo? Então, a Constituição simplesmente diz, olha, é vedado instituir imposto sobre determinados fatos, sobre determinadas pessoas. Então, a norma de imunidade, as normas de imunidade são normas que estabelecem a proibição de tributar na Constituição. São normas constitucionais que proíbem a tributação sobre determinadas pessoas ou fatos. Tá? E quando a gente fala isso, a gente, num primeiro momento, pode pensar que essas imunidades tributárias são decorrentes de determinados interesses econômicos, políticos, de classes privilegiadas, e eu tomo sempre como exemplo a imunidade das instituições religiosas. Volta e meia eu ouço ou vejo algo nas redes sociais de crítica em relação a, por exemplo, as imunidades religiosas. Porque lá tem o templo não sei quem, que foi um templo construído com ouro, mármore e tal, não sei o quê, e ainda não paga imposto, que é absurdo, tal. E aí já vem, por consequência, alguém defendendo que teria que acabar com as imunidades, tal. Não, gente, não é bem assim. A imunidade
vou deixar bem claro, as regras de imunidade, elas não significam privilégios constitucionais para determinados grupos. Num primeiro momento, até a gente pode pensar, a imunidade das instituições religiosas. Está na cara que foi uma imunidade criada por pressão política da Igreja Católica, que é forte, ou das igrejas evangélicas, que são fortes. Não. Alguém sabe aqui me dizer quem que deu a ideia de se criar a imunidade das instituições religiosas? Historicamente, surgiram lá a imunidade das instituições religiosas surgiu na Constituição de 46, certo? Foi a primeira Constituição a prever isso. E aí eu estava pesquisando a respeito desse assunto, movido justamente por essa questão, deve ter sido algum interesse dominante da Igreja Católica. Não. E aí eu me deparei com um livro chamado Navegação de Cabotagem, Jorge Amado. Jorge Amado, escritor famoso, também foi deputado constituinte em 45 para a Constituição de 46. Ele participou da feitura da Constituição de 46. E ele, contando no livro, que é uma espécie de autobiografia, diz que foi ele que propôs a criação dessa imunidade para a defesa das instituições religiosas do Norte e Nordeste, que são instituições que a gente normalmente vê com certa resistência no dia a dia. Poxa, como é que se pode defender tal e qual tipo de religião, né? E aí ele, no intuito, imagine se hoje alguns ainda podem ver essas atividades religiosas com certa existência, imagina na década de 40, certo? Então ele estava ali, certo? Não defendendo o interesse de uma instituição religiosa dominante, mas de uma instituição ou de atividades religiosas que poderiam ser perseguidas pela tributação, certo? E que não teriam força política ou econômica para se defender, tal como outras atividades religiosas. Então, a gente não pode olhar para as imunidades com esse desprezo, dizendo assim, por que privilégio? Não. As imunidades servem para realizar valores constitucionais. Todas elas têm uma motivação em valores constitucionais. A imunidade dos livros para proteger a liberdade de expressão, conhecimento, cultura. A imunidade religiosa para garantir a liberdade religiosa. Certo? E também aqui na imunidade das instituições de assistência ou beneficentes de assistência social para proteger determinados valores embutidos em atividades que o Estado deveria fazer e não pode realizar. E aí se protege aquele que deve fazer aquelas atividades, ou se propõe a fazer aquelas atividades que o Estado não consegue realizar. São atividades com fins públicos que têm que ser, de interesse público, que têm que ser realizados. Mas, obviamente, quando a gente fala em imunidade enquanto valores constitucionais, tem que se pensar que a imunidade ela não é algo para trazer riqueza para quem está sendo beneficiado diretamente. Não é para a instituição religiosa ficar rica. Não é para a instituição de ensino ficar rica. Não é para a editora ficar rica. Não. A imunidade não é uma norma constitucional que proíbe a tributação para enriquecer aquele beneficiário direto. Não. É para traduzir em benefício para a sociedade. Ou seja, certo? Nós temos que interpretar no sentido de que não é todo mundo que pode simplesmente sair por aí, abrir uma instituição religiosa, certo? Comprar uma Mercedes, comprar uma BMW, colocar no nome da instituição religiosa e achar que vai ser imune, porque aí é desvio de função, certo? Não pode, certo? É muito tênue também essa questão, mas está-se ali para realizar uma atividade em benefício da sociedade, por mais difícil que isso seja caracterizar, certo? Então, o fim da imunidade não é enriquecer quem é diretamente beneficiado, mas é traduzir em benefício para a própria sociedade. Então, nós estamos discutindo a possibilidade de se abranger a imunidade para as instituições de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, sim, mas não é para enriquecê-las, simplesmente, é para que elas possam desenvolver atividades que se traduzem em benefício para a sociedade, certo? Senão não tem motivação a sociedade deixar de pagar tributo, ou, melhor dizendo, a sociedade arcar com aqueles que deixam de pagar tributo. E esse é um outro aspecto da democracia, importante em relação à imunidade, porque quando a gente fala em imunidade, isenção ou qualquer benefício tributário,
Normalmente, nós, cidadãos, não nos tocamos na importância que é o não pagar tributo, certo? Como assim a importância que é não pagar tributo? Porque quando eu digo aqui, eu, legislador, vamos imaginar, edito uma regra dizendo que metade desse auditório da esquerda não vai pagar tributo, isso significa o seguinte, que a metade da direita vai arcar com o custo do Estado, que essa outra metade não está arcando. E essa é uma deliberação importante de saber o porquê que essa metade aqui não vai pagar. O que faz deles diferentes, o que eles vão trazer de benefício para a sociedade para eles não pagarem, ou por que eles não podem pagar tributo. Certo? E aí surgem discussões sobre a legitimidade, por exemplo, de algumas entidades privadas ganharem isenções e depois se descobrir que elas financiaram campanha de políticos. Opa, então isso daí se traduziu numa troca de favor, uma troca de benefício econômico, e não em benefício para a sociedade. Só que a gente, como membro da sociedade, às vezes a gente não quer discutir isso. Só que quando a gente olha e fala, não, aquilo lá não está pagando tributo, beleza, mas eu estou pagando o custo por ele não estar pagando tributo. Então, a decisão sobre quem não vai pagar tributo é uma decisão relativa a um problema importante da democracia. Certo? Bom, agora vem o primeiro ponto a que me propus falar das imunidades enquanto direitos fundamentais. Quando a Constituição elege, por exemplo, no artigo 150, inciso 6, e talvez o doutor Parcelli tenha falado sobre isso, que alguns contribuintes não vão pagar impostos, certo? Como existe em outros dispositivos da Constituição, outras imunidades, isso significa normas de proteção do contribuinte contra o poder público. Normas constitucionais que proíbem o poder público de tributar, garantindo ao cidadão que não haverá tributação. Isso se configura, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo, em um direito fundamental de primeira geração, porque os direitos fundamentais são divididos didaticamente em gerações. Tá? A primeira geração, primeira dimensão dos direitos fundamentais é de direitos contra o poder público, ou seja, a liberdade, a propriedade, certo? Ou seja, o poder público não pode afrontar a liberdade do cidadão, não pode afrontar a propriedade do cidadão de forma que a restrinja de forma indevida. E as imunidades são feitas com esse sentido, de proibir que o poder público, em relação a certos fatos, pessoas, ingresse na propriedade, no patrimônio ou na renda, certo? E isso, portanto, se traduz num direito fundamental. Tá? Um outro parênteses, tá, é direito fundamental ou é direito humano? Na literatura jurídica, tem uma diferença. A gente, no dia a dia, faz o uso indiscriminado, mas direitos humanos são aqueles direitos universalmente reconhecidos em tratados internacionais, certo? E os direitos fundamentais são esses direitos humanos que são recebidos pela Constituição, certo? Então, no Brasil, falar em direitos fundamentais e direitos humanos pode ser a mesma coisa, desde que a gente esteja falando em direitos humanos, enquanto aqueles direitos fundamentais colocados na Constituição, que são vários, certo? Uma Constituição cidadã nesse sentido, certo? E a imunidade é um desdobramento de direito fundamental, portanto, o Supremo reconheceu já isso como direito fundamental. E a consequência disso? A consequência é que o Supremo reconheceu que, porque as normas de imunidade são direitos fundamentais, são cláusula pétrea. Como assim cláusula pétrea? A Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, estabelece que certas normas não podem ser alteradas, não podem ser restringidas, melhor dizendo, sequer por emenda constitucional, certo? Não podem ser tiradas, nem emenda constitucional pode mexer. São chamadas cláusulas pétreas. E as imunidades o Supremo já reconheceu, não podem ser tiradas. Então, por mais que eu, como governante, esperneie, certo? Digo que não gosto de instituição religiosa, sou ateu convicto, tal, proponho uma emenda constitucional, morre na casca. Não pode. Certo? Por mais que eu não goste de ensino, pesquisa, tal, proponho uma emenda constitucional para acabar com a imunidade das instituições de assistência social e de educação, não posso. Porque é cláusula pétrea. Certo? Bom, mas aí vem uma outra consideração a respeito da distinção entre imunidade e isenção, certo?
Eu faço, eu pontuo isso bem, porque no direito, assim como em medicina, assim como qualquer área, dos senhores e senhoras também, certo? A linguagem exige certos termos técnicos, certo? Eu não posso falar que uma pessoa está resfriada quando ela está tendo uma parada cardíaca, certo? São termos técnicos, mesmo que eu ache que aquilo lá vai ter o mesmo efeito, mas um exemplo grosseiro, certo? No direito penal, a gente também tem assim distinções que a gente no dia a dia não sabe, roubo e furto. Certo? Eu não lido com o direito penal e às vezes me confundo, roubo, furto ou assalto. Eu fui assaltado. Não existe assalto no direito penal. Ou é roubo ou é furto. Então, para o cidadão comum, tanto faz como tanto fez. Mas, para quem lida na área, faz diferença. Porque roubo é uma coisa, furto é outra coisa, tem consequências diferentes. No direito tributário, também, imunidade e isenção têm diferença. Certo? Então, eu não posso chamar de imunidade o que é isenção. Desculpa, eu não posso chamar de isenção o que é imunidade. Só que no dia a dia a gente faz isso. Mas quem lida com isso não pode chamar de isenção o que é imunidade. Certo? Então, quem lida com isso aqui no dia a dia, a partir de agora, eu decreto, está proibido de fazer essa confusão. Certo? Mas brincadeira à parte, gente, porque tem consequência. Quais consequências? Primeiro, a imunidade é uma norma constitucional, é uma cláusula pétrea, não pode ser alterada sequer por emenda constitucional. A isenção é uma não tributação que é concedida pelo legislador infraconstitucional e pode ser alterada. Então, se eu digo que, por exemplo, a imunidade de instituição de educação é isenção, eu estou implicitamente dizendo que aquilo lá pode ser alterado. Não pode, não pode, não posso fazer essa confusão. O regime jurídico é diferente. Certo? Só que, no dia a dia, a gente é levado a fazer essa confusão, não porque a gente não pensa, não é isso, é que a legislação tributária faz isso dolosamente para a gente ter incutido na cabeça que aquilo não é imunidade, aquilo lá é isenção. E que aquilo lá pode ser tratado de qualquer forma. Porque se o legislador infraconstitucional respeita aquilo como imunidade, ele sabe que não vai poder tratar de qualquer forma. Então, assim, quando a gente fala de imunidade das instituições de assistência e das instituições beneficentes da assistência social, o legislador volta e meia vai falar assim, nas leis infraconstitucionais, porque faz jus àquela isenção. Não, não é isenção, é imunidade. Certo? Então, o legislador não tem liberdade para tratar do jeito que bem entende. Certo? E vejam que a diferença é tão gritante, que é o seguinte, quando o Supremo vem dizer que imunidade é toda e qualquer norma que proíbe a tributação na Constituição, o Supremo diz, independente do nome que a Constituição tenha dado, a Constituição pode ter errado, e errou em 2 vezes. Uma delas foi no artigo 184, parágrafo 5º, que não vem ao que é o caso, mas uma delas vem ao caso. Deixa eu ver se eu consegui citar. Ficar aqui 2 dias para... Aqui. É dessa imunidade que eu vou mencionar com um pouco mais de calma para frente. O artigo 195 fala das contribuições para a Seguridade Social e o parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição fala: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes da assistência social. Beleza. Daí a gente olha o cidadão comum que não é da área do direito, cidadão comum não, o cidadão que não é da área do direito, certo? Olha para isso e fala, nós temos uma isenção lá para as entidades beneficentes. Não é. Mas a Constituição está falando que é isenção. Não é. O Supremo já disse, em mais de um julgado, certo, que tudo que for proibição de tributar na Constituição, independentemente do nome, é imunidade. Mesmo nesse caso em que a Constituição fala é isento, tal, não sei o quê, o Supremo entende que isso daqui é imunidade. Certo? E isso significa que o legislador não pode tratar de qualquer forma. Só que o legislador, desde a Lei 8.212, quando regulamentou esse assunto, trata de isenção. Até a Lei aí 12.101 vem falando de isenção, como se pudesse tratar de qualquer jeito, e não pode. E o Supremo reiteradamente fala, isso é imunidade. E o legislador vai lá e diz, porque é isenção do artigo tal da Lei 8.212. Não é isenção, é imunidade.
certo? Então, isso tem que ficar bem claro. Toda e qualquer norma que proíba a tributação na Constituição, mesmo aquelas que falam assim, são isentas, tal, se é uma norma que proíbe mesmo a tributação, é imunidade e não isenção, certo? Bom, mas, gente, nós temos algumas imunidades que a doutrina jurídica convencionou chamar de incondicionada. São aquelas que basta estar caracterizada a situação que é imune, não precisa observar qualquer condição. Por exemplo, a imunidade dos templos de qualquer culto ou dos entes federativos. Basta ser uma instituição religiosa para ser imune, não precisa observar qualquer outra condição. Mas nós temos imunidades que a Constituição fala de que são ou que devem observar certos requisitos. É o caso da imunidade do 150, inciso 6, letra C, das instituições de educação, assistência social, além de partidos políticos, tal, que não basta ser entidade de educação, não basta ser instituição de assistência social, tem que ser sem fins lucrativos e atender os requisitos de lei. Certo? Então, não é toda e qualquer entidade de educação que pode ser imune, tem que atender os requisitos de lei. A mesma coisa se diz com a imunidade do artigo 195, parágrafo 7º, certo? Todos devem contribuir para a Seguridade Social. Agora, as entidades beneficentes da assistência social podem não contribuir. Não significa que todas elas não vão contribuir. Elas podem não contribuir, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, é uma imunidade condicionada. Tá? Uma primeira discussão que surgiu a respeito dessa imunidade, 195, parágrafo 7º, e a sua prima lá dos impostos, do 150, inciso 6, letra C, é sobre que tipo de lei que tem que regulamentar, porque a Constituição fala simplesmente em lei. E aí fica uma discussão, é lei ordinária ou lei complementar? Para quem não é da área, pode parecer besteira, mas não é, porque a lei complementar ela é muito mais difícil de ser feita do que a lei ordinária. Então, quando a gente fala que esse dispositivo deve ser regulamentado por lei complementar e não por lei ordinária, significa que existe uma maior dificuldade imposta pela Constituição para tratar desse assunto, certo? Não é qualquer lei que vai poder regulamentar, certo? Em relação à imunidade da letra C, do 150, inciso 6, nós estamos falando de uma imunidade que se refere só a imposto, certo? De todo e qualquer ente federativo, certo? E a Constituição já tinha uma regulamentação feita por lei complementar, que seria o artigo 14 do CTN, do Código Tributário, certo? Nós tivemos um probleminha em 97, quando veio uma lei ordinária tentar alterar esses requisitos do Código Tributário, e aí foi ajuizado uma ADIM, diretamente no Supremo, isso em 99, certo? O Supremo decidiu isso lá em 99 de forma liminar, dizendo o seguinte, olha, lei ordinária não pode entrar no campo de lei complementar, certo? E julgou lá inconstitucional um dispositivo, certo? Mas era uma liminar. O Supremo só foi julgar o mérito dessa ação, sabe quando? 2017 ou 16, certo? Ou seja, de 99 para cá, para 2016, foram 17 anos para julgar o mérito dessa ADIM, certo? Não vou colocar nenhum questionamento em relação ao boa-fé, não, porque o Supremo tem um timing também para decidir algo, certo? Faço um outro parênteses aqui, certo? O timing na decisão do Supremo às vezes é importante, certo? Por exemplo, o Supremo quando decidiu, não tem nada a ver com a nossa matéria, mas quando o Supremo decidiu a questão do casamento homoafetivo, isso em 2011, certo? Houve até uma resistência em alguns setores da sociedade, mas vocês imaginam o Supremo ter decidido isso em 88? Nunca. Certo? Porque a sociedade toda não estava acostumada com aquilo. Então, o Supremo teve o seu timing
para olhar para a sociedade está pronta para aceitar esse tipo de entendimento. É mais ou menos isso. Então, às vezes, o Supremo ele vai analisar, inconscientemente ou não, quando é o momento de se colocar uma questão em julgamento de forma definitiva. E foi isso que aconteceu. Essa matéria só foi julgada definitivamente para decidir que a lei complementar em matéria dos impostos em 2016 para 2017, a de 1802, certo? Mas, em relação... Em relação a essa imunidade do parágrafo 7º do artigo 195, nós passamos a ter uma confusão um pouquinho maior. Por quê? Porque nós não tínhamos um código tributário regulando diretamente essa imunidade. Nós passamos, logo que a Constituição, 2, 3 anos depois que a Constituição foi promulgada, foi editada a Lei 8.212, que no seu artigo 55 já tratou de regulamentar essa imunidade como se fosse isenção, e aí, portanto, certo, as instituições beneficentes da assistência social passaram a ter que se submeter a isso. Mas, em que pese não ter havido um questionamento inicial, lá em 98 houve uma mudança, eu só não me lembro o número da lei, certo, 9.537 de 98, uma lei ordinária que regulamentou novamente esse assunto dessa imunidade, e aí sim a Confederação Nacional de Saúde entrou com uma ADIM 2028, certo? Questionando, dizendo, olha, não pode lei complementar tratar desse assunto. Ademais, desculpa, não pode lei ordinária tratar desse assunto, porque é lei complementar, certo? Ademais, a forma como essa alteração veio em 97 para 98 extrapolou o princípio da razoabilidade, porque impôs certos limites, certos requisitos a serem observados por essas entidades que não são razoáveis. Aí o Supremo, também em liminar, teve que decidir esse assunto. Aí o Supremo decidiu o seguinte, olha, nesse caso, eu não posso aplicar aquele meu entendimento de que esse assunto tem que ser tratado por lei complementar, porque se eu disser isso, eu vou ter que também tirar a Lei 8.212, o artigo 55 da Lei 8.212, e não vai ficar nenhuma lei regulando esse assunto, aí as entidades vão ficar sem lei para poder usufruir a imunidade. Aí o Supremo suspendeu a alteração do artigo 55, feito por essa lei de 98, porque ela extrapolaria a razoabilidade na regulamentação desse assunto. Mas nós não paramos por aí. Nós tivemos uma série de leis ordinárias na sequência que vieram a tratar desse assunto. Uma das últimas é a Lei 12.101, que está para ser julgada aí por uma ADIM 4891, se não me falha a memória, certo? E o que nós passamos a ter nesse tipo de problema, certo? Que tipo de discussão, certo? O alcance da possibilidade de regulamentação dessa imunidade, certo? A lei pode dizer o que quiser para essas entidades usufruírem da imunidade, certo? Basta ser lei complementar para poder dizer o que quiser. Aí o Supremo, certo, que também tinha decidido eliminar a 2028 em 99, 17, 18 anos depois, vem a julgar essa matéria no mérito, de forma definitiva. Lá em 99, quando ele disse, olha, eu não posso entrar nesse assunto de se é lei complementar ou não, tal, o Supremo vem em 2017 e decide, olha, a questão é a seguinte, é a lei complementar que vai ter que dispor sobre imunidade. Mas por quê? Porque nós temos um dispositivo na Constituição, o 146.2, que diz que limitações ao poder tributário só podem ser reguladas por lei complementar. A imunidade é uma limitação ao poder tributário, porque proíbe tributação. Logo, só lei complementar. Então, o Supremo disse, então, qualquer regulamentação de imunidade não pode vir por lei ordinária. Perfeito. Aí alguém levantou lá, tá, mas não cabe lei ordinária para nada nesse assunto? Aí o Supremo diz, cabe. Aí o Supremo abre um espaço para dizer o seguinte, a lei ordinária pode regulamentar esse assunto quando, por exemplo, não tem a ver com imunidade, tem a ver, por exemplo, com certificação, emissão de certificado da entidade beneficente. Pode.
não está limitando a imunidade. Está apenas dizendo que, para ser uma entidade beneficente de assistência social, tem que observar certos critérios. Como uma lei vem e diz, para ser uma instituição de educação, tem que ser assim, não é qualquer instituição que é instituição de educação. Ou, para ser partido político, tem que ser assim, assim, assado. Isso lei ordinária pode fazer. Então, para ser uma entidade beneficente de assistência social, pode vir uma lei para conceituar. Agora, se a lei, de alguma forma, interferir na forma como se vai usufruir a imunidade, aí tem que ser lei complementar. E nesse julgado 2028, o Supremo deixou uma questão em aberto, uma questão importante, que é a dificuldade de se diferenciar entidade de assistência social de entidade beneficente de assistência social. Está em aberto isso. O que o Supremo diz é o seguinte: a Constituição não faz essa distinção, cabe à lei fazer. Certo? E, ao fazer, a gente vai verificar se a lei ofendeu ou não algum valor constitucional. Se, por exemplo, a lei estabeleceu requisitos desproporcionais para se considerar alguma entidade como de assistência social, para poder usufruir a imunidade. Por exemplo, destinar todo o seu superávit para determinada atividade. Ou não poder realizar outra atividade que não a atividade principal. Certo? O Supremo já decidiu isso. Tem até súmula, dizendo o seguinte: olha, a entidade imune pode desenvolver atividade comercial, empresarial, pode, desde que observe 2 requisitos: não fira a concorrência, certo? Com a imunidade, porque a imunidade, certo, pode levar a um preço mais baixo na concorrência, tá? Então não pode ferir a concorrência. E segundo, desde que todo o superávit ou lucro daquela atividade empresarial seja revertido na atividade fim da instituição imune, certo? O verbete que tem numa súmula do Supremo diz com estacionamento, certo? E até o ministro Dias Toffoli, no julgamento dessa 2028, fez referência a isso. Expressamente, eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu acho que eu tenho no meu PowerPoint aqui, só um pouquinho. O Supremo vai falar isso, olha, toda atividade desenvolvida, ou melhor, não está proibida o desenvolvimento da atividade que não seja atividade fim, desde que seja revertido para a atividade fim os lucros obtidos na atividade empresarial, certo? Então, vocês podem buscar isso no julgamento da DIN 2028 no site do Supremo, certo? Isso é extremamente importante, porque a instituição de assistência social, a instituição de educação, pode ter que buscar recursos na atividade privada, certo, para gerir ou para desenvolver melhor a sua atividade principal, certo? E quando aqui se fala que são isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes da assistência social, certo? Uma coisa que vale a pena ter em mente é o seguinte: é que o Supremo, nesses julgados todos sobre imunidade, disse que no conceito de assistência social está incluído o conceito de educação e pesquisa, certo? Ou seja, a princípio, desde que observados os requisitos de lei complementar, as instituições de educação, ou que desenvolvem educação, certo? Pesquisa, ensino, certo? Podem se ver beneficiadas por essa imunidade. Não só por aquela imunidade do artigo 150, inciso 6, que se refere a impostos, certo? É claro que isso tem que ser olhado com cuidado, vocês têm que buscar uma consultoria adequada para ver a extensão disso para o caso concreto, mas o Supremo dá essa indicação, certo? De que nesse conceito de assistência social se inclui também educação. Aliás, a Lei 12.101 fala, né, lá em educação também. E, aliás, por isso que eu disse que a matéria está resolvida, mas não está resolvida tanto assim, porque sobre a Lei 12.101,
relator ministro Gilmar Mendes, há 2 ADINs e o Supremo ainda não decidiu sobre elas, ou seja, sobre ela ainda está em vigor, certo? Com as suas alterações. Então, o quadro é mais ou menos assim, certo? O Supremo entende que só a lei complementar pode regular as imunidades. Se a regulamentação for sobre a estruturação dessas entidades, o funcionamento dessas entidades, pode isso ser por lei ordinária. E o problema é que o Supremo vai ter que, ao final, definir no caso concreto, se tiver dúvida a respeito disso, certo? E também o importante é que essa imunidade, de alguma forma, venha a trabalhar em favor das instituições que realizam educação. Tá bom, gente? Bom, eu espero que tenha trazido alguma coisa de proveitoso aqui para vocês, espero que tenha traduzido uma linguagem clara. É sempre difícil a gente sair do juridiquês, mas eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição, eventualmente, para discussão a respeito do assunto. Muito obrigado.